These four soccer players ended up behind bars for committing a hate crime in the middle of an official match. The Argentinian team playing abroad made a gesture that was considered to be racist, pretending to be monkeys. These gestures were directed towards the ball boys, which escalated into the players straight up hunting them down. This resulted in a full-on brawl breaking out in the field, in which spit and punches were thrown between the teams. After the altercation ended, 6 red cards were given out. One team was disqualified on the spot with a 2-year ban from participating in the tournament, and 4 players were jailed over the incident. Let's take a look at what happened, and then we'll go more into detail about the punishment some of the players received. The incident happened between River Plate, an Argentinian team, and Gremio, a Brazilian team, during the group stage of the 2024 Brazil Ladies Cup, an 18 tournament featuring teams from all over South America. Now, this tournament is considered to be a friendly tournament, meaning they're not playing for the World Cup. Most of these teams play in different leagues, so whether they win or lose, it does absolutely nothing to their overall ranking. Ironically enough, the tournament was created with the mission of developing the sport and putting the spotlight on women's soccer in Brazil. And well, to be fair, it seems like they got exactly what they were after because the tournament made international news. But onto the incident. Everything started right after Gremio scored to tie the game, with this being the last game of the group stage and the tournament points being laid out in a way that whoever won this game was moving on to the finals. Tensions were understandably high. Now, I don't know Portuguese, so I'm exclusively relying on the translated captions to piece together what happened, but as you'll see, the commentators nor the referee really knew what was going on themselves. Well, after the tying goal, the teams got into their first scuffle. One of the River Plate players seemed to have taken offense to a Gremio player grabbing onto their patch as a sign of pride about their team. I don't know exactly why they took offense to it, but their little clash ended with a red and yellow card. Melhor chamar a Júlia, hein? A reclamação tá forte, agora já entrou gente de fora. Vamos lá com a Ju. O que eu pude ver foi princípio de treta entre as jogadoras, mais do que uma reclamação em relação ao gol em si, foi início de briga entre as jogadoras. A arbitragem chega ali para conferir com a bandeira, né, que cantava mais perto da jogada, para ver de fato o que aconteceu. Vamos ter alguma expulsão ou não, um cartão amarelo. Mas a reclamação, jogadoras orientando, até cartão para o Grêmio. Deu para ver ali para quem, cartão amarelo de um lado. E cartão vermelho para a goleira do River. Cartão vermelho para Lara Esponda, o primeiro do jogo. Volta do Christian do outro lado. A expulsão, me pareceu de fato, tá aí na tela, da Lara Esponda. A reclamação intensa ali da Candela Dias. Olha aí, ó. Agora, gente. Tá aí a Lara Esponda, obviamente de rosa, né? Você vê as jogadoras do Grêmio aí, ó, mostrando o escudo, pedindo respeito. A Julieta partiu para cima. A Juana Cândaro vai também para cima, mas a Julieta, autora do gol, revoltada. And here's where things start getting confusing because the referee ended up giving the River Plate goalie the red card when she was nowhere near the fight. Commentators speculate that it's possible that she got the card because she said something to the referee, but if we're being honest, the ref had no idea who was involved in the altercation. But after a couple of minutes, he finally figured it out and he gave the actual player involved the red card. But that didn't bring order back into the game because as the player who got the red card was walking off the field, a screaming match broke out. And this time it was between 3 River Plate players and a ball boy. We can't really tell what they're saying, but it must have been something pretty bad because one of the players jumped the barrier to assault the kid. And while the Gremio players stepped in to protect them, it quickly turned into them holding him back because he wanted a piece of the action as well. Aqui é Grêmio. Aqui é Grêmio. Não dá para cair numa bobagem dessa, né? Acaba agora a Bissamberri. Onde a Lara, na confusão, ela não estava, mas ela deve ter falado alguma coisa para o árbitro, né? Vai atrasando o reinício do jogo. A revolta aqui do lado de fora também, né? O quarto árbitro vai acompanhando a situação. E todo esse imbróglio. Essa aí tá reclamando muito a Juana Cângaro. Vamos lá pro programa da prioridade da Júlia. Então, foi para ela o cartão vermelho. Ela já tá deixando o campo, xingando em... Então, perfeito, né? Aí faz sentido. Cartão de fato para Gisele ali da provocação. Sim. E a gente viu aí sim, né? Que ser contido ali pelas companheiras, né? A E a Julieta saiu de boa também, né? Porque a Julieta a gente viu correndo ali para cima das jogadoras. Segue reclamando a capitã Milagros. Diga lá, Fabiola. Não, porque a transmissão acabou mostrando que não é nossa, né? Acabou mostrando a goleira com cartão vermelho. A transmissão não é nossa, vou repetir. Sobrou então... até pro Gandola, hein?
Então a informação não estava... Olha, oh, rapaz. meu Deus do Não, céu. aí é demais. Aí é demais. A Carolina, a Bissamberri tenta partir para cima, ó, tenta sair. A Julieta também ameaça pular para o outro lado. E aí a própria equipe, os outros gandulas chegam. A outra gandula, o outro gandula também. Pula para o outro lado a Dani Barão para fazer a proteção também. As jogadoras do River revoltadas até com o gandula. E o gandula retruca, né? A resposta, e agora a confusão se instaura. Esse primeiro tempo não vai acabar bem. Não vai acabar bem. A equipe do estádio tendo que intervir. E aquela coisa que a própria Júlia citou agora há pouco, né? Não dá para saber quem falou primeiro, quem falou depois. Mas a situação escambou. E agora foi para cima, hein? Vai pintar mais cartão vermelho, hein? Vai pintar mais cartão vermelho daqui a pouquinho, Fabiola. After a little back and forth, another one of the ball boys got a hold of his coworker and pulled him back, creating some space between him and the angry players. And to close the distance, a couple of the River players straight up started chasing after him. Eventually, the brawl made its way to the end of the field, where the ball boy made his way off the field through one of the access tunnels that leads to the locker rooms. And I kid you not, once the boy was gone, the River Plate players started going after each other. Jogadoras do River tentando agredir até a equipe ali do estádio, jogadores do Grêmio também. Equipe do Grêmio chega para trás e agora a confusão generalizada, hein? A Julieta já se mandou para cima, a Cângaro saindo do gramado, expulsa agora há pouco, não se contém, a Julieta vai para cima. A autora do gol do River Plate vai para cima ali, aparentemente no gandula, né? Fabiola Andrade, cenas lamentáveis, a Cângaro vai para cima, hein? Olha, a gente vê a comissão do River, a Cângaro incontida, né? Ninguém consegue segurar o jogador expulso do River Plate. Primeiro que é muito triste ver tudo isso. Segundo, que eu acho que as argentinas não estão mais afim de jogar bola. Independentemente das provocações das brasileiras e do brasileiro, gandula, parece que as atletas da Argentina não estão mais dispostas a jogar futebol. Olha aí, ó. A gente nota a Sassá auxiliando ali, né? Tirando ele de campo. A gente nota aí no banco do River Plate, né? A confusão. Veja bem essa como... que tá olha aí com, isso. essa que tá aí com o colete é a reserva, né? É a Fontan. A gente vê também agora a outra gandola também sendo contida, né? A equipe de assistência, a equipe técnica do Grêmio. A Cângaro segue revoltada, ó. Arremessam objetos ali. Confesso que não viu o que foi para dentro do túnel de acesso. A Esponda, que a gente imaginou que tinha sido expulsa no começo, a goleira também chega por ali. Muito triste, né? Muito triste. Um jogo desse tamanho. É Grêmio e River. Olha o tamanho das camisas, né? Eu vejo com muita tristeza, de verdade. Dói meu coração. Agora, eu não sei o que está sendo dito para as argentinas. Elas estão muito revoltadas. Poucas vezes na minha vida eu vi um time de futebol inteiro revoltado dessa forma. But here's where things got a little more delicate. The commentators got word from the field that the reason the River Plate players were chasing the boy is because he'd accused one of the players of saying something racist. To add a little bit of context here, in the Latino community, there's this notion that Argentina is a very racist country, which mostly derives from the fact that they tend to have a lighter skin tone, which is attributed to the Germans who immigrated following World War II. You know, the Yahtzees. So racism tends to be a soft spot for South and Central Americans interacting with Argentinians, especially when tensions are already high from, trying to get into the finals. Likewise, for the Argentinians, they take offense when they're accused of being racist. Understandably so. Nobody likes being called a racist. But here in a second, you'll see some pretty damning evidence of one of the players doing the exact same thing she was accused of. Folks, it does not look good for her. Even the commentator was encouraging the ball boy to report her for a hate crime. E a arbitragem sumiu também, né? A arbitragem se limita a ser espectador nesse momento. Vamos ver o que a Ju tem a dizer pra gente. Diga lá, Ju. Mas a questão com o gandula, segundo as jogadoras do River Plate, é que ele estaria chamando elas de racistas, estaria xingando as jogadoras do River Plate e acusando de racistas, e esse foi o início, o princípio da confusão. Vejo uma jogadora do River Plate que está recebendo ali um curativo na boca, porque com um princípio de sangramento. A jogadora, a Julieta Romero, inclusive, com um princípio de sangramento na boca. Posso dizer algumas coisas. Assim. Olha aí, ó. A Milagros com o gandula.
Aí o momento da expulsão, né? O cartão vermelho. A Milagros argumentando ali do Gandula e o Gandula apontando também ali para o árbitro, né? É que o Gandula resolveu apitar o jogo. Ele está mostrando para o árbitro quem fez o quê. Ver se isso é função do Gandula. Xingado, podem ter xingado ele também, ofendido ele. E ele tá falando, né? Ele tá xingando, tá apontando o dedo. Aí é o momento que a confusão de fato começou. A gente vê ali a Dani Barão chegando para conter junto com a Maria, a altura do gol. E aí quando tem que ser contida a Cristina. A Carolina Bissamberri, a camisa 10 ali do River. E aí foi quando a confusão desandou, né? Aí desandou de vez. Os outros Gandulas chegam ali para conter também o cidadão. O Gandula estava mostrando para o árbitro a jogadora que ofendeu ele, certamente. Porque para ele chamar a jogadora de racista, é porque ele foi ofendido. Aí a goleira, a gente vê agora a Lara, né? Chutando também a bola nele. Fui ouvir o Gandula, que está realmente transtornado, revoltado, porque, segundo ele, foi chamado de macaco pelas jogadoras do River Plate. Elas teriam dado um soco na nuca dele, cuspiram nele, segundo ele, fizeram tudo o que poderiam ter feito de errado e por isso que ele revidou, chamando ela de racista, se foi o caso, corretamente. E lembrando que recentemente, né, agora no final da temporada, nós tivemos a inauguração, né, do protocolo antirracista da FIFA, mas um protocolo que abrange, na sua essência, os jogadores, né, ofendidos, discriminados em campo. É uma situação que extrapolou do gramado. A gente está falando ali do Gandula agora há pouco, que teve que ser retirado, né, e foi retirado ali com objetos sendo ameaçados contra, também com outros profissionais sendo insultados. Não, veja bem, racismo é crime, injúria racial é crime. Isso é muito maior que o futebol, isso não existe. Nós estamos em 2025 quase. Isso não existe, isso é muito maior que o futebol. Se isso aconteceu, se tem testemunha, o Gandula tem que fazer uma queixa, fazer um boletim de ocorrência. E essa jogadora, essa atleta, seja quem for, tem que responder pelo crime que cometeu. Diga lá, Júlia. Fui tentar conversar com pessoas que estavam trabalhando próximas a esse princípio de confusão. Conversei com um fotógrafo, Fernando Martinez, que estava bem próximo do momento em que isso aconteceu. E aí o que ele me explicou é que ele viu a jogadora de camisa número 21, que, se eu não me engano, deixa eu conferir aqui rapidão. Camila Duarte. A Camila Duarte. Isso, exatamente. Estava reclamando com a bandeirinha depois do gol do Grêmio, né? Reclamando da atitude das jogadoras do Grêmio, da comemoração que estariam provocando. E a partir disso, a Candela Dias, camisa número 15, segundo esse fotógrafo que estava bem em frente ao lance, começou a imitar um macaco para o Gandula. Começou a imitar um macaco para o Gandula, o próprio fotógrafo viu, reclamou, disse que estava errado, o Gandula viu, se revoltou e aí que a confusão começou a se estender a partir desse gesto que a jogadora Candela Dias fez imitando o macaco. Já podemos passar do Cine para evidenciar que tivemos racismo no estádio. Racismo, como a Fabiola lembrou, é crime. Aí é uma atuação que extrapola de fato o gramado. Temos aí polícia presente no estádio, mas é fato e nós temos a imagem da Candela Dias fazendo o gesto que a gente já viu tantas e tantas vezes, competições sul-americanas afora, de macaco, né? Como disse, como relatou para a Júlia agora há pouco, inclusive o Gandula da partida, e o Grêmio vai ser retirado do gramado nesse momento. Olha aí, ó. É agora, gente. Esse é o momento que eu falei. Agora, ó, a número 15, a Candela Dias. Esse é o momento que a gente recupera. Não há como contestar o que a imagem está mostrando. Exato. Fez claramente o gesto e na frente do árbitro, né? O árbitro estava ali conversando com a Milagros, a capitã do River Plate, mas na frente da arbitragem, a autoridade máxima dentro do campo, claramente a Candela Dias ofende racialmente, né? Comete racismo contra o Gandula da partida, que estava ali acompanhando pouco antes da situação escalar de vez, né? Que mais do que a educação, a punição é que vai fazer com que a nossa sociedade, eu não estou falando só de Brasil não, porque nós brasileiros também temos muito que aprender e evoluir. Então, independentemente de onde acontece, independentemente de quem seja a vítima, é preciso punição. She did that right in front of the referee.
Like, what was she expecting to happen? It really makes me question if that kind of behavior is acceptable in Argentina for her to be doing such a public display of racism. Once it was pretty clear what happened, all the gremio players walked off the field. There was no way to continue playing the game without all the players trying to injure each other. This gave Gremio an instant win and a spot in the finals, which they would go on to win. Now, River Plate wasn't just punished with red cards. The team was banned from participating in the tournament for the next 2 years. You might think that Gremio forfeited the match, but after reviewing the footage, another 5 red cards were given out to the River Plate players, which brought the total to 6. With only 5 players on the field, the team was disqualified for not having the minimum number of players required. And before the team was able to fly back home, 4 other players were arrested and charged with making racist gestures. After looking into this, it seems like Brazil has a history of prosecuting these cases because the crime is explicitly outlined in the constitution, with racial insults being punishable with up to 5 years in prison. Although the players seem to have gotten away with a slap on the wrist as they were released from prison and only ordered to pay a fine, their lawyers still try to paint them as the victim, saying that the Brazilian courts are only prosecuting the players to make an example out of them. I would hope that they were being used as an example of walk around and find out for all the foreigners who go into Brazil thinking they can do what they do back home. But that's all I got for you today. If you enjoyed this video, I'm sure you'll love this one. It's about a freshly graduated flight attendant who got herself banned from working at airlines. But with that, thank you so much for watching and have a great rest of your day.